Para minha alegria, mais uma vez, estamos neste projeto para darmos continuidade a esses momentos que nos são oportunizados para falarmos da palavra, para mencionarmos do Evangelho, para enfatizarmos sobre a história da Bíblia. E também neste momento tão competitivo, complicado, cheio de muitos sentimentos, muitas emoções, alguns de raiva, outros de alegria, outros de vingança, outros de soberba, outros até mesmo, por que não, de humildade, de amor ao próximo. Existem sentimentos de todas as formas, né, em um período político como este. E se não formos buscar um auxílio a mais, muitas das vezes somos enganados, ludibriados, somos deixados de lado, ou fazemos parte somente para colocar mais um. E eu tenho certeza que eu e você, se conhecêssemos verdadeiramente a intenção do coração do homem, não escolheríamos as pessoas erradas. Não colocaríamos as pessoas erradas. E é por isso que, por convicções, muitas das vezes escolhemos alguém que acreditamos que irá fazer o melhor. Eu tenho certeza que ninguém escolhe um lado porque acredita que vai fazer o pior. Eu tenho certeza que todos, quando escolhem porque acredita que é o melhor. E cada um tem suas opções, cada um tem suas opiniões. Mas eu quero deixar mais uma parte deste texto, na história da Bíblia, que talvez possa te ajudar de alguma forma. Nós estamos falando nesses episódios, nesses capítulos, sobre o livro de Neemias. Neemias é um livro tão grande que se torna pouco tempo para se falar deste livro. Mas eu quero mais uma vez abordar um pouco deste texto, um pouco desta palavra. Neemias, eu nem falei isso de forma introdutória, mas quero trazer neste capítulo um pouquinho a introdução deste livro. Quem era Neemias? A Bíblia vai dizer que Neemias era um copeiro do rei. O livro de Neemias é um livro que não tem definitivamente confirmado quem o escreveu de fato. Mas como nós percebemos que em partes desse livro dá-se a entender que é como se fosse uma autoria própria. Alguns ousam em dizer que foi o próprio Neemias que o escreveu, ou pelo menos parte dele. Mas o que nós queremos realmente, de fato, entender nesse livro é que, ainda que não tenha sido Neemias ou não que o escreveu, de uma coisa é certa. É um livro de grande relevância. É um livro de grande relevância para as nossas vidas. Para todo e qualquer aquele que deseja ser um líder ou que já é um líder. Se você for estudar este livro, você vai tirar daqui ensinos muito preciosos. Quem era Neemias? Neemias era um homem humilde, sábio, honesto, correto e justo. Neemias, ele fez o que era correto diante dos olhos do Senhor. Ele fez o que era bom. A história e o desafio que Neemias agora tem, a partir da missão que lhe é dada, que lhe é conferida, outro no lugar dele não teria aceitado, não teria ido, teria desistido no meio do caminho. Porque os que se levantaram contra Neemias não foram poucos. Se levantaram entre eles ali Sanbalat, Tobias e outros mais que se levantaram contra eles. Quem eram Sanbalat e Tobias? Sacerdotes. Também mestres da lei, conhecedores da palavra. Quem eram estes tais? Que se diziam ser amigos do povo, mas que não queria de fato o crescimento daquele povo. A cidade estava em ruínas. Os muros que a defendiam e protegiam o povo estavam destruídos. No capítulo anterior, falamos que uma das coisas principais que Neemias fez foi construir pontes. Ele começou pelas pontes. Ele começou a juntar o povo, a unificar o povo.
ele começa também a trabalhar de uma construção espiritual, trazendo o consentimento, trazendo o arrependimento e fazendo o povo reconhecer que precisava pedir perdão a Deus. E nós podemos observar que pelas dificuldades que Neemias passa, pelas perseguições que Neemias está passando, ele poderia muito bem desistir. Mas há uma frase muito conhecida na história de Neemias que diz assim: eu estou fazendo uma grande obra, na qual não posso descer. Então muitos vão tentar enganar, vão tentar usar de mentiras para mostrar que Neemias não era um bom homem, para mostrar que Neemias não era alguém que teria condições. Porque eles disseram: Neemias nem aqui está no meio do povo. Onde era que Neemias estava? Quem que garante que Neemias realmente vai fazer coisas boas? E começou, a principal função do inimigo é gerar dúvidas. E Sanbalat e Tobias começaram a querer colocar dúvidas no povo, com a liderança de Neemias, para que Neemias não viesse fazer o que de fato estava para fazer, que de fato estava para construir. E agora, nós podemos observar que depois de todo o processo, depois de toda a caminhada, Neemias continua perseverando, persistindo, e o povo aumenta. O povo com Neemias a cada momento vai crescendo, vai aumentando. O projeto de Neemias de juntar as pessoas deram tão certo, foi tendo tanto êxito, a cada momento crescia. Cada momento o grupo de Neemias ia crescendo. O grupo de Neemias ia crescendo. E agora o que observa-se? Que é necessário Neemias agora fazer um censo do povo, para saber quem era cada um, quantas crianças, quantos adultos, quantas mulheres, quantos jovens, quantas senhoras. E ele começa a querer descobrir cada um deles, quem eles são, quais são as suas funções, quais são os exercícios de cada um do povo, para poder recolocá-lo em suas funções. Neemias ali não vai expulsar ninguém do seu ofício, mas ele também não quer colocar ninguém que não de fato exerça. Neemias começa agora a observar ao povo e começa a fazer o censo, e vem aqueles que se dizem ser sacerdotes sem ser. Mas existiam aqueles que eram sacerdotes de fato e que permaneceram no ofício. Neemias não retirou ninguém dos seus ofícios. Pelo contrário, ele colocou aqueles que de fato eram. Retirou apenas aqueles que não eram, aqueles que fingiam ser sem ser. E todos aqueles que conseguiram comprovar que eram sacerdotes de ofício foram postos nas suas funções. Foram postos nas suas determinadas funções. No capítulo 11 de Neemias nos diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas suas cidades, a saber de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Aí vamos falar várias pessoas. Aí vai trazendo o censo das pessoas que estiveram por lá e trazendo os seus ofícios de cada um, de quem cada um deles pertencia. Versículo 1 do capítulo 14 nos diz assim: são estes os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilgal, Semaías, Joiaribe, Gedaías e entre outros mais, que são bastantes. Versículo 27 nos diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram as levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a edificação com alegria, louvores,
cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Olha mais uma vez a palavra juntar, unir, unificar. 28. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e os muros. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que coisa belíssima. Logo após, Neemias ele traçou das formas mais corretas possível. Fez um censo de tudo, trouxe os sacerdotes, primeiramente. Logo após, trouxe os levitas, porque durante o prestar ao culto, era necessário alegria. Então ele primeiro trouxe quem? Os líderes, os pastores daquela época. Os homens traziam a palavra daquela época. E logo após trouxeram aqueles que louvavam ao Senhor, não somente com sua voz, com os seus instrumentos, também com o seu trabalho, do zelo da casa do Senhor. E depois disso trouxeram os príncipes, ou seja, trouxeram as lideranças das nações, as lideranças das cidades e províncias, para que juntos se reunissem com a bênção de Deus, pudesse subir aos muros, para que fizesse uma espécie de quê? De consagração a Deus. Eles começaram a consagrar as portas. Haviam, em média, de 10 a 11 portas naquele período. Cada uma delas tinha um nome, para cada um tinha um lado e tinha uma história. Que isso, em um outro momento, talvez a gente possa trazer um pouco sobre isso. E cada uma dessas portas, eles foram consagrando. E aí vai dizer que dentre os líderes, dentre as famílias, ele chamou os cabeças das famílias. E cada cabeça das famílias abençoaram com ofertas. Ou seja, o primeiro processo que Neemias fez foi juntar o povo. Foi fazer pelo povo. E deu tão certo. Foi de uma forma tão belíssima que agora o povo, ele retribui. Eu quero finalizar esse terceiro momento falando sobre isto. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando eu falo de justo, eu não falo de crente. Quem é justo? Aquele que é correto, aquele que tem preceitos, aquele que tem conduta. Porque quando eu falo de justo, pode ser um crente ou um não crente. Tem pessoas que não são crentes, mas são corretas. Quando o justo governa, o povo se alegra. E naquele momento, quando Neemias ele está governando contra o povo, mesmo com todas as oposições que se tentaram derrubar, bagunçar, e mesmo assim ele conseguiu vencer, e agora ele começa a provar para o povo a construção dos muros, a construção das portas, começa a trazer harmonia para o povo. O povo agora, ele traz como retorno. Eu quero te dizer para você, líder, que quando o povo se alegra com a tua liderança, não precisa obrigar, não precisa prender, não precisa escravizar, não precisa exigir. Porque quando o povo está alegre, ele prontamente traz aos pés do líder, da liderança. Ele prontamente traz, por quê? Porque ele reconhece o bom trabalho. Ele reconhece o esforço. Agora existem liderados e liderados, mas na maioria dos liderados. E os cabeças, os príncipes, o povo, ele decide recompensar Neemias pelos seus esforços. E começa a juntar riquezas novamente para aquele lugar. Começa a juntar riquezas e fazer novamente uma nação próspera e fértil. E começa a trazer alegria para o meio do povo. E eu quero te dizer que quando temos uma liderança que nos alegramos, ninguém consegue convencer a nossa cabeça. Ninguém consegue colocar palavras e dizer fulano está fazendo, porque nós conseguimos ver. E ninguém é injusto
excessivamente, ao ponto de não reconhecer por completo quando verdadeiramente se faz o que é para ser feito. Quando Neemias, ele trabalhou da forma correta, o povo recompensou. Quando um líder trabalha de forma concreta, o povo ele recompensa, ele reconhece. E eu quero te convidar neste momento a orar, porque eu creio que o Senhor vai nos dar a graça de nos próximos 4 anos, os líderes que estiverem à frente deste município irá trabalhar de uma forma tão maravilhosa, tão concreta e coerente, e o povo irá recompensar. Entendam bem, eu não estou falando de político A ou de político B. Eu estou falando de como um político, como líder de uma cidade, deve agir. E quando eu falo disso, eu estou falando usando a luz da Bíblia. Não estou com partidarismo. Eu estou falando à luz da palavra. E pela palavra, a palavra nos dá uma direção. E eu creio que nos próximos 4 anos, Deus irá nos dar a oportunidade de nós colocarmos lá alguém que irá olhar de fato para a nossa cidade e trazer para nós dias melhores, aonde ajuntará os sacerdotes, aonde juntará os levitas, aonde a igreja do Senhor de fato irá buscar, clamar, se humilhar e se arrepender, e aonde viveremos dias melhores. Oremos em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, Pai de infinita graça e eterna misericórdia, mais uma vez te oramos, Senhor, e te agradecemos, Deus de Israel, pelos teus preceitos. Te agradecemos, Senhor Deus de glórias, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de reconhecer o quão falhos somos. Te agradecemos, Senhor dos exércitos, porque cremos na tua vitória. Cremos, Senhor Deus amado, que esta cidade virá 4 anos de vitória. Poderá ver com seus próprios olhos e contemplar, Senhor Deus amado, 4 anos de prosperidade, 4 anos de crescimento, aonde teremos um líder que irá olhar pelo povo, irá trabalhar pelo povo, irá ser recompensado pelo povo, pelo trabalho exercido e bem dedicado e esforçado, que irá ser realizado e ser feito nos próprios 4 anos da nova gestão, Deus de Israel, para a cidade de Rosário. Nós oramos, Deus amado, pelos governantes. Nós oramos, Senhor Deus de Israel, por cada liderança política, religiosa, física, espiritual, comercial e por todos os líderes, pais de famílias, todos aqueles que exercem uma função de líder. Que o Senhor Deus amado venha nos ensinar a cada dia a sermos humildes, a sermos compreensíveis, Deus amado, e fazermos o melhor aonde quer que nós exerçamos a nossa liderança. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.